E o talk de hoje é sobre os impactos da menopausa. E as mulheres acima de 40, 50 anos vão adorar saber. Vamos lá? A gente sabe que a menopausa, ela é um período muito desafiador para todas as mulheres. Eu quero falar um pouquinho sobre os cabelos, como que envolve a menopausa, qual a relação com os cabelos, mas vamos começar sobre a parte cirúrgica e a parte de estética. O que você vê? Qual que é a melhor condução? Quais são as principais queixas das pacientes na menopausa na sua área? De fato, assim, a menopausa, ela interfere muito na saúde como um todo da mulher. As variações hormonais, elas têm impacto direto sobre o humor, Sim. sobre a constituição corporal, tem maior depósito de gordura, principalmente na região abdominal, e também está muito relacionado a uma perda significativa do colágeno, da pele e das mucosas. Isso acaba levando a uma mudança da configuração de como a pessoa se enxerga, né? Então é um período muito desafiador, como você bem disse. Em relação às principais queixas, o que é assim comum a todas é observar que realmente a flacidez cutânea ela vai se instalar. E essa flacidez cutânea, ela acaba tendo impacto tanto na face do paciente, então as pacientes que estão entrando, que já estão no período de menopausa ou pós-menopausa, elas queixam-se bem mais da flacidez cutânea no que se refere a um descenso da face. Perda do contorno. Isso, é como, assim, muito sentimento de estou derretendo, eu me vejo com um semblante triste, né? Então é muito frequente a procura, principalmente neste período, por procedimentos que melhoram e que vão reestabelecer a configuração inicial do rosto dessas pacientes, né? E de fato, até que ponto um procedimento, a estética em si, né, a cosmiatria, ela consegue melhorar, ou até que ponto a cirurgia seria aí uma indicação? Isso é um importante ponto a ser levantado, porque os procedimentos de cosmiatria, laser, botox, as tecnologias, ultrassom microfocado, eles são importantes ferramentas, Com certeza. mas a avaliação neste período é muito importante para definir se essa paciente é candidata a fazer apenas esse tipo de procedimento menos invasivo, ou se já seria indicado uma cirurgia, como facelift. De fato, a gente faz um reposicionamento do SMAS, né, dos tecidos que sofreram esse descenso, e depois a gente continua no pós-operatório, depois de uma cirurgia de reconexão dessa face. Fazendo uma manutenção. Com a manutenção, com os tratamentos de manutenção, porque senão você cria uma expectativa irreal, que o paciente vai fazer um procedimento e ele vai ter a mesma resposta de um paciente que talvez já não está nesse período, ou que precede a menopausa, e que a gente sabe que a resposta individual é muito diferente, porque a resposta de produção de colágeno é muito maior quando a gente é mais jovem. Né? Exatamente. Isso é muito interessante. Uma história interessante, até do nosso papo aqui, é contar a história da minha mãe. Minha mãe sempre foi lindíssima e ela, por volta dos seus 45, 50 anos, começou a sofrer os efeitos da pré-menopausa e menopausa logo em seguida. E eu lembro muito na época que ela ficou em dúvida se ela realmente ia começar a fazer investimentos em procedimentos estéticos ou se ela ia partir logo para uma cirurgia. Exato. E é realmente um desafio para a mulher tomar a decisão de fazer uma cirurgia, né? Exato. Até que ponto que realmente, nossa, vai valer a pena para mim, ou se eu não faço primeiro uma tentativa de investir primeiro num procedimento estético. E na época ela procurou um cirurgião, que era um cirurgião, um colega muito querido, e que fez toda essa abordagem 360, essa análise 360 da minha mãe, e resolveu operar. Então a indicação para ela na época foi a cirurgia, e essa cirurgia, que me corrija, que é o facelift, e que ficou lindíssima, lindíssima. Quem olha para minha mãe hoje fala assim que é super natural, não percebe, e ela faz toda a manutenção, com né? os procedimentos. Com os procedimentos, né? Isso é legal. Então, com os lasers, com
com injetáveis de acordo com a indicação para Exato. ela. Então, essa abordagem, esse olhar cirúrgico de vocês para essas mulheres é muito importante Exato. para ela saber onde ela vai investir o tempo e dinheiro dela. Definir o momento certo Exatamente. é muito importante. É claro que a gente tem que alinhar expectativas, né? Mostrar para o paciente o que realmente é possível dentro de cada caso, isso é muito importante. E a nossa indicação não necessariamente já é o próximo passo, é uma construção. É um planejamento. Exato, cirurgia e os procedimentos estéticos, hoje a gente trabalha muito com esse plano de tratamento, ele é para fazer um gerenciamento do nosso envelhecimento. Então eles vão se adaptando à realidade de cada um, trazendo expectativas a realidades possíveis para cada paciente. E né? quando fala também em cabelos, né? Cabelo ele envelhece mediante a menopausa, principalmente a ausência dos hormônios, do estrógeno, Isso. né? Vai causar aí uma certa fragilidade nos fios. E eu vejo que as mulheres que procuram atendimentos nessa faixa etária, elas querem tanto prevenir com que o cabelo afine, isso é possível da gente fazer, quanto melhorar o volume. E a gente hoje em dia também tem recurso para isso, a questão, por exemplo, cirúrgica na minha área. Algumas pacientes que não se trataram na pré-menopausa, perderam muito volume, eu também faço abordagem cirúrgica de transplante capilar, a gente faz a cobertura de pequenas áreas, mas é a mesma questão que eu acho que é da sua área, doutora Luísa. A gente faz aí um combinado para esse tipo de paciente. A grande maioria pode ser que tenha sim uma indicação cirúrgica, mas o tratamento em si, né, a prevenção, o planejamento é o principal para a gente ter aí uma qualidade, uma saúde estabelecida e um embelezamento. Esse termo que é tão utilizado hoje, o gerenciamento do envelhecimento, é isso que a gente propõe para os nossos pacientes. Com certeza. Mesmo que em alguns momentos façamos intervenções cirúrgicas, o autocuidado prolongado, constante, isso é um benefício muito grande para o paciente e é muito bom para a gente também. Transparência com vocês do que realmente vale a pena. Funciona e qual que é a indicação naquele momento. Com certeza. Né? Adorei. Eu também gostei muito. Um tema cheio de novidades e que tem muita coisa pra gente Poderíamos falar até muito mais. E a gente vai fazer nossos próximos talks, que vai ser um máximo, Muito obrigada. Também gostei muito, Lu. Esse tema já foi muito bom. O próximo e que seja muito informativo, né? Que é o nosso foco. É o nosso principal foco. Com certeza, muito viu? Obrigado, obrigada, viu? Eu amei. Até o próximo.